Ouvindo bem, né? Estou. Pronto. Então, normalmente aqui na Cine Conversa a gente fala com o pessoal do audiovisual, a gente fala com realizadores, as pessoas que fazem cinema aqui no Rio Grande do Norte. Só que, diante desse cenário político, né, a gente percebeu uma coisa que nos chamou a atenção, é que dentro dos debates, dentro das discussões dos candidatos, a gente não tinha ninguém falando da cultura, praticamente. A gente não tinha ninguém falando praticamente de proposta, a gente não tinha ninguém falando, né, de política cultural. Isso chamou a nossa atenção. E aí a nossa presidente, Tatiana, ela fez, pessoal, por que não a gente entrar nesse debate, né? A gente trazer, chamar para a gente discutir isso aí com né, candidatos ou candidatas. E aí surgiram o nome de vocês. Eu fico muito feliz que vocês tenham aceitado o nosso convite. Muito obrigada. E aí eu queria talvez começar com você se apresentando um pouquinho, né? Falando um pouco sobre a trajetória de vocês e como vocês chegaram até aqui. Eu não sei quem quer começar. Eu posso Marlene? começar. Pronto, Posso? pronto. Olá, boa noite, Tabata. Boa Tá noite, aí, né, na, amiga. na estrada. Eu aqui acabei também de chegar de uma caminhada, então, gente, desculpe a aparência, viu? Porque estou toda estava na rua, no É pé, assim, pé no amiga. chão. Boa noite, Marcela, e é uma satisfação estar aqui conversando com vocês hoje. E boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. Bom, eu sou Marleide Cunha, eu sou professora da Rede de Educação Pública Básica, sou da professora da Rede Municipal de Mossoró, rede estadual. Eu sou sindicalista também, sempre atuante na defesa de direitos da classe trabalhadora. Eu fui presidenta de sindicato, do Sindicato dos Servidores Públicos, fui também da direção do SINT-RN, ou seja, a minha vida toda de trabalhadora eu estive na defesa de direitos, né? Que a gente sabe que precisa organizar, mobilizar, e não é silenciando que a gente vai avançar. E eu sou mesmo de tudo professora, professora de corpo, de alma, eu defendo a educação, sou professora que sinto as dores, as alegrias de ser professora, de estar no chão da escola pública. E pelo fato de ser professora, então eu tenho uma atenção voltada sim para a cultura, eu me preocupo com a cultura, porque nós sabemos que as nossas crianças, as nossas memórias precisam ser preservadas e elas precisam, e a gente precisa também incentivar que as pessoas tenham interesse pela cultura. As diversas formas de arte, as diversas formas de expressão humana, né? Que a gente, criatividade, estética, né? A parte cinética também, tudo isso são competências e habilidades que precisam ser trabalhadas nas escolas. Então, como professora, eu vejo a educação e a cultura muito, muito abraçada, sabe? Deve caminhar junto. E eu não sei, Daniela, né? Marcela. Daniela é outra pessoa. Daniela é minha irmã. Marcela. Ah, Tem uma irmã chamada Daniela. se agora, nesse momento, eu já começo a falar um pouco do que a gente tem feito, o que pensa sobre isso, ou se eu paro agora, nesse momento da apresentação, e deixo para um outro momento. O que Pronto, você vamos acha? deixar a Tabata se apresentar um pouquinho também, porque aqui no nosso perfil a gente tem muita gente que pode não conhecer de repente, acho difícil, mas. Certo. E aí pedir para. Oi. E então, só para concluir, né, que eu Sim. falei, sou professora, sou sindicalista, hoje eu estou vereadora aqui no município de Mossoró, eu sou uma das 3 mulheres, nós temos 20 homens,
e apenas 3 mulheres na Câmara Municipal. É importante dizer isso porque, a partir daí, no outro momento, eu vou falar já de questões relacionadas e que a gente atua aqui na questão do fortalecimento da cultura. Perfeito. Pronto. Tabata, você quer falar um pouquinho sobre você e as suas propostas? Boa noite a todas as pessoas aqui assistindo, né? Ao pessoal no chat, aonde vocês estiverem. Bom, eu sou Tabata Pimenta, fui eleita a primeira mulher trans a ser eleita vereadora aqui no Rio Grande do Norte. Eu estou vereadora em Carnaúba dos Dantas, né? Inclusive, continuo trabalhando, mesmo em campanha, estou lá, né? No nosso mandato, atuante sim. Também represento a Frente Nacional Transpolítica, eu sou a única representante do Estado na Frente Nacional de Combate ao Preconceito, todas as formas de preconceito. Além de tudo, eu sou ativista pelos direitos da pessoa com deficiência, até porque o que me colocou na política foi o direito da pessoa com deficiência, além das nossas lutas como pessoa LGBT, mas a gente vem aí desde o começo do nosso mandato, mostrando que, para além da nossa comunidade LGBTQIA+, a gente pode fazer por todo mundo, né? O ano passado, a gente teve um reconhecimento de ter um dos mandatos mais atuantes do estado do Rio Grande do Norte, como vereadora, e mostrando que essa atuação não foi só pela comunidade LGBT, não só pela pessoa com deficiência, mas por todos e muitos recortes da nossa sociedade, inclusive pela cultura, né? Hoje estamos com essa candidatura a deputada federal, defendendo também a interiorização das políticas públicas. Quando a gente fala de interiorização, a gente fala também da interiorização da política em si, da cultura, para chegar a essas pequenas cidades, que é uma das coisas que eu mais luto, né, para que esse impacto aconteça nesses pequenos municípios, da mesma forma que eu vejo a questão do audiovisual, do cinema, da própria cultura em si, que há um impacto para que chegue aos interiores com mais força, né? Eu penso na juventude em si, que possa ser inserida no quão grandioso é o cinema em si, o audiovisual. Então, eu me coloco como aliada de muitas lutas, né? Desde que a nossa candidatura, o que eu represento hoje, é como uma voz daqueles que não têm voz, daqueles que precisam ter voz e que, principalmente, fortaleça de uma forma geral e ampla as políticas com mais força e principalmente na interiorização delas, né? Quando eu me coloco, principalmente eu me coloco como uma mulher interiorana, pensando nesses corpos, nessa vivência que é ser do interior, é saber a realidade do que não chega até a gente, né? Então, eu estou aqui hoje também para me mostrar como aliada dessa luta em si, da própria cultura, para que quando eu possa chegar na Câmara Federal, também ser essa voz ativa e pronta para fazer essa diferença por todos e todas. Mas, desde já, agradeço o convite de estar aqui e me coloco totalmente à disposição para, juntos e juntas, né, pensar na melhor forma de se colocar à disposição de todos para a gente mudar essa realidade também na nossa cultura, pensar no nosso Rio Grande do Norte de uma forma melhor, de tantos jovens que precisam ser inseridos nesses espaços também, né? Que eu falo muito nisso, focado na juventude, porque é essa juventude que precisa também falar de educação, como educar esses jovens para saber o quão grandioso é o cinema, né? De serem inseridos de uma forma ampla, né? Do quão grandioso é, já entrando no assunto, né? Porque eu como uma pessoa do interior, só pude conhecer o cinema com mais de 18 anos de idade, né? Então, eu vejo a necessidade de que essa juventude seja inserida e vejo quão grandioso é, né, a própria questão do audiovisual, do cinema, da cultura chegar com mais força a esses pequenos municípios. Perfeito. Eu acho que vocês já falaram muita coisa aí que a gente podia explorar e discutir. Antes eu queria só dar um oi para todo mundo que está aí no chat, que está participando. Boa noite a todos, obrigada. Vocês podem mandar perguntas, sei que tem muita gente mandando comentário. Infelizmente eu não vou conseguir ler os comentários, mas se vocês quiserem mandar pergunta, eu vou ficar de olho. E
Na verdade, antes da gente entrar em algumas coisas que vocês propuseram, eu queria dar um passo para trás e a gente pensar de uma forma mais global. Porque a gente sabe que durante esses 4 anos do governo federal houve um ataque, um desmonte a políticas culturais, né? E eu acho que não é incorreto dizer que hoje praticamente o Brasil ele não pensa na política cultural, ele não tem uma política cultural. E talvez muitas pessoas pensem que esse não é o papel do Estado. E aí eu colocaria para vocês, né, essa pergunta. Como vocês enxergam o Estado como um criador de política cultural? Qual é o papel dele aí? Eu acho que além da gente falar de leis de incentivo, que eu acho que é o que quando as pessoas pensam em política cultural, elas pensam muito em lei de incentivo, né? A primeira coisa que elas pensam. Mas isso é um aspecto da política cultural. Então, eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam o papel do Estado nesse sentido. Olha, primeiro a cultura, né? Ela faz parte do processo de formação humana, né? Qual é a sociedade que nós queremos viver? Qual é o tipo de pessoa que nós queremos estar na sociedade? Quando a gente tem, falando aqui no governo, na falta de investimento, a gente tem um ministro da Cultura, como a gente viu, que faz uma apologia ao nazismo, como a gente viu, né? O Roberto Alvim mostra já qual é a concepção que o governo tem em relação à cultura. É muito preocupante. Houve um processo, não houve... na verdade, a gente sempre teve desafios na questão do investimento em cultura, do investimento em cinema, tivemos isso ao longo do tempo, e houve aí, nesses últimos anos, né, uma completa falta de incentivo, de apoio para as nossas produções nacionais. Não teve apoio nenhum para que a produção nacional pudesse participar de festivais, né? A gente fica sempre buscando, lutando pelo espaço, nos cinemas, que são sempre definidos pela indústria americana, qual é os horários, o que entra em cartaz, o que não entra, qual a quantidade de salas de cinemas que a gente vai ter ou não, fica sempre ali tentando se encaixar em algum momento. E acho que isso precisaria acabar, precisaria ter uma política pública de valorização do nosso cinema, e não a gente ficar sempre com aquela coisa eu vou dizer assim, complexo de vira-lata. Sempre com o resto, com a sobra, sempre esperando, mendigando algo da indústria americana, né? A gente percebe também que há no imaginário popular, talvez pela falta das políticas de investimento, né? Mas há no imaginário a concepção de que o filme nacional é só comédia. É só comédia, é como se o Brasil só produzisse isso, muito ligado à questão da Globo, né? A relação, porque as pessoas que veem a comédia lá, são os atores que estão lá, atores e atrizes que estão lá nas produções, em outras produções do Sistema Globo. Mas nós não temos só comédia, nós temos filmes bons, nós temos Bacurau, que é um filme excelente, né? E que não é comédia, que mostra a nossa geografia, que utiliza da nossa geografia. Isso é muito, muito positivo. Nós tivemos Marighella, um filme assim, espetacular, filme nacional, e que eu, inclusive, Marcela, levei os alunos, a gente tem um projeto, Cine Educa, que é para levar estudantes da escola pública para o cinema. Justamente por conta disso que Tabata colocou aqui, que só teve acesso, Tabata, a primeira vez com 18 anos de idade.
E nós não queremos isso, nós queremos mudar essa realidade, incentivar que nossos jovens vão ao cinema. Só que na maioria das vezes não tem condições. Então, a gente levou a turma para assistir, alunos do ensino médio, para assistir o filme Marighella, que a lei conta também né, a realidade, a história do que foi a ditadura aqui no nosso país, que a gente vê que é preciso fazer essas políticas, essas ações também, para que a gente não fique só com uma situação em que o Brasil, o governo, não investe na nossa produção séria, com responsabilidade, mas investe no Brasil paralelo. Investe lá no Brasil paralelo, que são produções que a gente não tem, muitas vezes são fake news, né? São distorções, documentários que são distorcidos. Aí houve investimento lá, no Brasil paralelo, mas investimento, né, para o cinema nacional, para que possa estar em condições de concorrer em festivais, a gente não teve. Então, acho que tem muitos desafios, sim, pela frente, muita coisa precisa melhorar, e é fundamental, sim, o investimento em ter políticas públicas voltadas para a questão para o audiovisual, para a valorização do cinema nacional, mas para a valorização também das outras artes, que são também fundamentais. Para, como eu digo, é a expressão humana, é a forma que a gente tem de se expressar em diferentes linguagens, e é preciso que que o Estado chegue com as políticas voltadas para esse incentivo. Para quê? Porque a presença do Estado, para que todas as pessoas tenham acesso, para que não apenas quem possa pagar, quem apenas uma determinada elite tenha acesso a esses bens produzidos pela humanidade, mas que todos tenham acesso. E para que todos tenham acesso, é preciso que o Estado esteja presente, que o Estado esteja fortalecendo e construindo políticas nesse sentido, de valorização da cultura, de valorização das nossas artes. Perfeito. Posso falar? Tá, pode falar. Boa noite. Ainda bem que a internet tá dando ok até então. Eu acho assim Tá que dando certo. o próprio governo federal não incentivou em nada, né? Eles acharam que tipo, a lei Aldir Blanc estava fazendo tudo. Eles achavam que isso já era tudo, já era o que eles estavam fazendo, e isso ia valorizar totalmente a cultura, o audiovisual, enfim. Mas não há esse incentivo, né? Quando eu trago a questão do interior, é principalmente entendendo que isso não chega até a gente. Além de tudo, a gente precisa de um suporte de educar, né, esses jovens para que conheçam o cinema, a cultura em si. A gente quer que os jovens sejam inseridos nesses espaços e mude essa realidade, mas a gente precisa realmente de políticas fortalecendo essa cultura em si, né? Como a gente está tratando aqui do audiovisual, do cinema em si, eu trago essa realidade do interior porque a gente sabe o quão grandioso é o cinema, a gente sabe o quão grandioso é as formas que chegam impactando essa juventude através do olhar, né, do cinema em si. Eu digo isso porque a minha visão de mundo mudou muito quando eu comecei a assistir outras coisas, né? Até a minha identidade de gênero em si, né? Quando eu conheci filmes, documentários que falavam da transexualidade, me fez me entender como mulher trans. E a gente vê isso como a importância que é o audiovisual, né? A projetos realmente mais particulares, humanizados, né? De pessoas que não têm muito, né, para oferecer, mas com um olhar incrível em si, porque é isso que a gente trata também. Tem muita gente com várias ideias maravilhosas, mas não tem esse suporte. A cultura não chega, as políticas públicas não chegam até essas pessoas, a esses interiores, a essas pessoas com grandes ideias, que sabem de verdade a vivência desses corpos, né? Por que não ter tantos documentários pensados em mulheres trans do interior,
na realidade de pessoas com deficiência do interior do estado, mas existem pessoas com ideias como essa. Mas como chegar a essas pessoas nesses pequenos municípios? A gente tem que tratar sobre isso, como educar não só esses jovens, mas também como fortalecer essa política pensada em quem tanto quer fazer, mas não tem esse suporte, né? Então, o nosso papel, quanto à Assembleia Legislativa, como Câmara Federal, é pensar na nossa realidade do Rio Grande do Norte, como fortalecer essa política de verdade, né? Não só pensar nas grandes produções, mas também naqueles que querem fazer e não têm esse suporte, né? Lá em Carnaúba dos Dantas tem um projeto maravilhoso que é o Cine Clube, né? Levando para a biblioteca pública, para a população do interior mesmo, da comunidade, produções que não são Marvel, essas coisas em si, mais filmes incríveis, sabe? Para que isso chegue à juventude, a essas pessoas que tenham esse olhar para o cinema, para o audiovisual em si, porque quando a gente trata de cultura, a gente também trata de educação. Como educar esses jovens para entender a importância, né, do cinema, do audiovisual, da própria cultura em si. É sendo educado desde cedo para o quão grandioso isso significa, né? Quando eu falei do meu entendimento como pessoa trans, de procurar filmes, documentários, de me descobrir como esse ser humano nessa sociedade, é porque eu não sabia o que era transexualidade, né? Eu sabia que eu não era essa pessoa que a sociedade me colocava, que até então como um ser afeminado, para muitos que achavam que eu era gay, mas eu sabia que eu não era aquilo, né? Eu era outra coisa. E eu acho que também o cinema, os documentários tiveram um papel grandioso para mim, de me entender como essa pessoa, sabe? Então eu vejo por esse lado de educar a juventude, as crianças, a ver o quão grandioso é tudo isso, né? Para que esse ser humano seja inserido na sociedade com esse olhar igualitário, assistindo mesmo, vendo de perto outras realidades, né? Porque eu acho que isso é impactante e forte para todos, né? Não só mais do que eu estou tratando aqui, mas de tantas outras coisas, né? Quando eu falo muito eu levanto muito a bandeira hoje do capacitismo, que é o preconceito para com as pessoas com deficiência. Muitas superproduções tratam as pessoas com deficiência como exemplos de superação, como coitados, que é o que o grande cinema coloca as pessoas com deficiência. E a gente tem que mudar isso também. A gente tem que trazer a realidade de verdade das pessoas com deficiência. Esse olhar que a gente não quer do capacitismo, né, estrutural, da própria sociedade em si. Então, superproduções que colocam as pessoas com deficiência como protagonistas para a realidade delas de verdade é muito importante. Desconstruir o que já colocam desde sempre, né, nas superproduções, que é colocando as pessoas com deficiência como coitados, como doentes. Mas isso também a gente traz para as superproduções. Então, a gente precisa do olhar real desses seres, né? Então, quando eu falo de interiorização de políticas públicas, de chegar a esses interiores, é também pensando nas superproduções pensadas na realidade do que a gente vive de verdade, né? Eu já entrei em vários assuntos, né? Eu sou assim. Mas é isso. Tamo aí. Sim. Tá dando certo, né? Não, mas perfeito. Vocês dois tocaram em pontos que eu acho que foram muito próximos. Questão da acessibilidade, né, de chegar, da cultura chegar até vários lugares e você ter acesso, porque realmente isso é algo real, né? A falta de acesso. De você ter múltiplos olhares e muitas vezes você não pode fazer isso se você tem que, de repente, se preocupar em estar fazendo um filme para alcançar muitas pessoas, você tem que estar se preocupando em fazer uma grande produção e tal, um filme de super-herói, nem sempre você vai poder estar mostrando, né, esses olhares diferentes, e também a questão de quem vai fazer esse filme, né? Como é que ele vai
se capacitar, né? Não só ter dinheiro, mas como é que ele vai se capacitar também. E isso entra também na parte, eu acredito, de política pública. E aonde esse filme vai ser exibido, como ele vai chegar até o público. Então, são todas essas questões de distribuição, de capacitação, de produção, que eu acho que entram muito nessa parte da política pública, que aqui no Brasil é uma grande discussão e uma grande polêmica também, né? Mas aí eu recebi justamente uma pergunta aqui de Gianfranco Marchi, que pergunta como o audiovisual se comunica com a política para vocês. Achei uma pergunta filosófica. O que é que vocês acham? O que é que você acha, Marleide? Estou aqui pensando, porque é bem filosófica. Olha, mas é o seguinte, tudo é política. Nós somos seres políticos. Nós vivemos em sociedade e tudo na nossa vida é política. Não só o audiovisual. A educação, por exemplo, é uma prática política, porque nós construímos e há um processo de disputa na sociedade, qual a sociedade que nós queremos e quais os seres humanos que nós queremos que estejam na sociedade, com quais comportamentos. Então, é política. O audiovisual não é diferente, ele é político e ele se comunica de duas formas. Para dar um exemplo aqui, eu citei aqui produções do Brasil Paralelo, que tem investimentos aí do governo, e citei a falta de investimentos em produções aqui que realmente sejam fundamentadas, que realmente mostrem os fatos, o que aconteceu, que mostrem a vida real. E aí você tem duas questões paralelas aí. Uma que é desvirtuar as informações da realidade. Outra, não, ela vai mostrar realmente, tem a intenção de mostrar realmente, dependendo de qual é a produção, mas eu vou falar numa linguagem bem popular. A vida como ela é, mostrar a história, mostrar os fatos sem distorcer. Só que como cada um vai fazer, vai depender da política, de qual é a visão política de quem está produzindo, de qual é o interesse político nessa produção. Então, eu penso assim, acho que a política ela está presente em todas as ações da nossa vida, da forma como a gente vê a sociedade. E o audiovisual, aí ele tem um impacto muito forte, porque realmente a gente está ali vendo, né? Audiovisual, a gente está vendo e ouvindo, e chega muito mais rápido a assimilar aquilo que está sendo mostrado. E aí é um espaço de disputa. Espaço de disputa, você tem aí diretamente a política envolvida. Eu não sei se respondi a pergunta, mas, assim, é o que eu penso nesse momento. Respondeu. Tabata, o que você acha? Eu acho que é bem isso, assim, tudo é política, né? Então, quando a gente trata de tudo isso, a gente está tratando principalmente de projetos pensados em ações voltadas à cultura. Então, esse é o nosso papel como representantes do povo, né? A gente está nesse lugar para representar todos de uma forma ampla. Então, a gente precisa lutar para que isso chegue a todo mundo, né? Então, eu falando da questão da Câmara Federal, né? A gente vai chegar lá e vai falar por todo o nosso país. E quando eu falo de interiorização das políticas, da cultura chegar com impacto aos pequenos municípios, eu vou tratar lá de muitas cidades e muitos interiores, e principalmente da forma de ações de educação e acesso à cultura, né? Então, o audiovisual é isso. A gente quer que todos possam acessar a grandiosidade que isso significa, né? De se enxergar nesse lugar, né?
principalmente, porque eu vejo o audiovisual como isso, assim, da gente se enxergar nesse espaço também da nossa realidade. Então a gente precisa que esses artistas do interior, dos pequenos municípios, também sejam enxergados para a nossa realidade. Então eu vejo muito isso como a política em si, porque é a política de uma mulher interiorana que está se colocando nesse espaço para pensar nesses corpos, nessas vivências, nesse olhar que a gente precisa. Porque você acha que as grandes produções de interiores, do Nordeste, têm um destaque? Mas a gente também trata de que essas grandes produções são escritas, são dirigidas por pessoas que não são nordestinas, que não são dos interiores, e estão num lugar que era para ser da gente, desses artistas, dessas pessoas que precisam ser valorizadas. Então, é isso que a gente tem que pautar, que tudo isso chegue a todo mundo, que precisa de ter esse olhar, de ser inseridos em todos esses espaços, nesses ambientes, de ter o seu valor, dessas ideias chegarem a todo mundo, né? Eu digo isso porque eu tenho tantos amigos aí que têm mentes maravilhosas, que só precisam de oportunidades. Então, quando a gente está aqui tratando de tudo isso, a gente trata de oportunidades, da empregabilidade, de chegar a essas pessoas que precisam dessa oportunidadezinha, de fazer acontecer, mas é através da política que a gente vai fazer que isso e essas oportunidades cheguem a essas pessoas. Eu vejo assim. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui de Tatiana, que é a nossa presidente, que eu acho muito pertinente. Ela foi bem direta ao ponto. Ela pergunta aqui se vocês acham que o estado do Rio Grande do Norte atualmente investe o suficiente em cultura. Olha, eu não acho que investe o suficiente, porque eu acho que a gente sempre tem que investir mais, né? Houve aí alguns processos, alguns editais. Eu acho que o estado do Rio Grande do Norte falta, eu acho que falta uma lei de fomento à cultura. Acho que é importante ter essa lei. Acho que falta efetivar realmente um fundo estadual de cultura. É importante isso, porque aquele modelo de você ter que pegar para sair nas empresas, tentando conseguir apoio para que a empresa tenha lá desconto nos seus impostos, acho que isso não é o melhor. A gente precisa ter realmente um fundo lá funcionando com recursos para utilizar na cultura, né? Acho que precisa avançar em relação a isso, como no estado do Rio Grande do Norte não tem, nos municípios não tem também o fortalecimento da cultura, não tem essas leis. Tem, aqui em Mossoró até tem, né? Mas é sempre um recurso muito baixo. Esse ano eu tive que colocar uma emenda, que entendo a importância da valorização da cultura. O ano passado, que o edital está sendo esse ano, uma emenda de R$100 mil. Pode parecer muito, pode parecer pouco, mas para o município de Mossoró, só tinha na LOA 200. Só tinha 200 mil para cultura, para toda a classe artística participar dos editais de Mossoró. Enquanto uma banda no Mossoró Cidade Junina é R$600 mil por 2 horas, né? E aí, essa crítica a gente faz, a cultura de eventos que tem aqui em Mossoró, que a cultura não é aquilo ali, não é só eventos, a cultura ela tem que chegar lá na periferia, ela tem que chegar em diversos locais da cidade para que a população tenha acesso. Hoje a gente vê a prefeitura divulgando o maior prêmio fomento da história, que é a Lei Maurício de Oliveira. Mas não diz que só tinha R$200 mil. Fomos nós, vereadores, com emendas impositivas, que aumentamos o valor dessa lei. Então, é preciso ter mais investimento, mais valorização, certo? E entender que é uma área essencial para a dignidade das pessoas.
A cultura é essencial. Para isso, a gente precisa ter mais recursos, porque não se faz sem dinheiro. Não se faz sem dinheiro. É preciso dinheiro para qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Então, é preciso ter, sim, acho que o fundo, ele é essencial. Eu vou aproveitar e tem já colocar aqui uma ideia que eu acho que também é importante a gente ter, que poderia ser lei. Já que nós estamos falando, né, de audiovisual, a questão da cabine cultural. Cabine cultural para que as pessoas que trabalham, os críticos, que possam ter acesso às produções e poder fazer suas análises, para poder fazer sua crítica, até estimular as pessoas a assistirem, né? A quererem, a terem curiosidade, a se estimularem mesmo. Acho que é importante isso. A gente tem aqui em Mossoró algo parecido, que é para os professores e professoras, a gente tem acesso à meia entrada, qualquer evento cultural. E acho que poderia ser feito também para quem trabalha, para quem precisa fazer analisar, observar as produções, fazer sua crítica, seja no cinema, seja no teatro, mas ter uma forma dessas pessoas poderem acessar, talvez até antes do público em geral, para que pudesse fazer seu trabalho, fazer sua crítica, suas indicações, seria acho que algo que poderia ser trabalhado. Só antes de passar para a Tabata, eu vou só ressaltar essa última questão que você falou, hein, Marlene, porque é algo que a Cirne, ela corre muito atrás. Inclusive, agora a gente estava correndo atrás disso. E a gente não consegue, assim, ter acesso, né? Porque as redes de cinema, elas funcionam de um modo muito centralizado, e é tudo no Sudeste. Então, aqui a gente não consegue nada. Então, coincidentemente, a gente está nessa luta aí que a gente não consegue levar à frente. Aqui em Mossoró, a gente tem a lei que permite, no caso, meia entrada. A meia entrada para professores e professoras que têm acesso tanto ao cinema como a outras atividades culturais. Então, acho que algo parecido, né, poderia ser feito. Pois é. Aí, Tabata, você quer comentar alguma coisa a respeito dessa pergunta? Pronto. A internet estava caindo aqui, mas eu não acho que há uma política de incentivo fortalecida no estado em si, do Rio Grande do Norte. A gente precisa pautar muito isso, né? É muito necessário. Quando eu falei na outra questão, já entrei nessa questão do fortalecimento dessas produções que tem muita gente, né, com grandes ideias prontas para colocar em prática, mas esse suporte não chega, né, a todo mundo, a todas essas pessoas que querem fazer acontecer. Quando Marlene trouxe aqui a questão do cinema, imagina aí, eu sou do município de 8 mil habitantes e a gente não tem acesso ao cinema. A gente, para assistir um filme, tem que vir para Natal, né? E não tem esse acesso todo. Agora, tá tendo um cinema em Caicó, porém, não é como a gente merece, né? Como todo mundo merece. Não, nem acessibilidade tem. Teve uma grande polêmica em si do cinema que não tinha acessibilidade lá. E eu trago até um olhar que eu tive a primeira vez que eu levei Rian para assistir o filme, a primeira vez dele, né? Que ele veio conhecer com 30 e poucos anos de idade. Imagina, uma pessoa com deficiência, algo que para eles ainda é mais significativo. Mas essas salas de cinema, por exemplo, colocam as pessoas com deficiência como um lugar específico e não colocam elas para ter o mesmo olhar que a gente, de querer assim, não, eu quero assistir um filme lá em cima. Mas não, as pessoas com deficiência são colocadas lá embaixo. Imagine para elas ficar com o pescoço assim, assistindo uma coisa imensa, né? As pessoas com deficiência precisam urgentemente, né, ser colocadas aonde elas querem.
E isso a gente traz muito para isso. Foi uma das coisas que eu notei a primeira vez que eu levei Rian para assistir um filme no Midway, por exemplo, que teve até um babado lá por causa da falta de acessibilidade também, que não colocaram o lugar certo para sair as pessoas com deficiência, não foi pela rampa. A gente já traz para outro recorte também, que essas salas de cinemas não estão preparadas, nem todas preparadas para as faltas das pessoas com deficiência, a falta da acessibilidade, né? Então, é algo também que a gente precisa pautar, não só a falta de acessibilidade, mas dar acesso também a todas as pessoas a chegar ao cinema, né? Então, eu trago muito isso e eu já entrei em várias coisas ao mesmo tempo, né? Tanto da falta de incentivo que há, né? Porque a gente tem que falar real o que acontece, não só no estado do Rio Grande do Norte, mas em todo o país, né? Trazendo também para a realidade que a gente viveu durante esses anos, com esse governo aí, né? Esse desgoverno que nada fez pela cultura, né? Achou que a Lei Aldir Blanc estava fazendo... Ele acha que estava fazendo tudo com isso, né? Mas a realidade é outra, totalmente diferente. Então, olha, lá em Carnaúba, inclusive, um documentário de Carnaúba dos Dantas, foi premiado por vocês, né? Lá do Seridó, lá de Carnaúba dos Dantas, de Mulheres do Sertão, da Biblioteca das Dantas, e duas mulheres maravilhosas, que os meninos, eles só tiveram acesso a R$ 2.000 e conseguiram fazer uma grandiosidade, né, no documentário, no filme deles, né, tratando a realidade dessas mulheres do sertão com R$ 2.000, né, com um celular, mas trazendo um olhar real do que a gente vive lá no sertão, naquele pequeno município. E foi exatamente um dos filmes mais premiados pela crítica, né, na época, com tão pouco, mas imagem com muito, né? Então falta incentivo. Esse incentivo deve chegar a todas essas pessoas também que estão prontas para fazer a realidade acontecer. Tá certo, tá ótimo. Candidatos, eu vou só pedir licença aqui para colocar um colega meu nessa live, que é Rômulo. Deixa eu ver se ele entra aqui. Porque eu acho que ele quer participar e fazer algumas perguntas também para vocês. E aí, não deu certo? Deixa eu tentar aqui de novo. Ih, Rômulo, acho que não vai ser hoje. Acho que hoje não é o dia de Rômulo entrar. Rômulo, se você estiver assistindo, tente de novo. Porque não consegui adicionar você aqui à sala. Bom, enquanto ele vai tentando, a gente já vai chegando aí quase a 1 hora, praticamente, de conversa. Eu não quero passar muito disso, então, Romulo, se você quer entrar, tente de novo. Que a gente já tá aqui há um tempinho. E aí, nossa, a gente falou de muita coisa, né? De acessibilidade. Eu acho que a gente tem que tocar também num ponto delicado, é que existe muito preconceito com a cultura pela parte dos próprios brasileiros. Desde as leis de incentivo até os tipos de filmes que são realizados. Até as pessoas não gostarem do cinema brasileiro por alguma razão ou outra. Até elas não apoiarem nada, não quererem que nada seja feito. Acho que agora Rômulo entra. Não entra. Pode não, eu acho. Acho que o Instagram lhe barrou, Rômulo. Não pode entrar mais uma pessoa. A acessibilidade nos cinemas é muito ruim. Quem é surdo, às vezes, não tem sequer um filme legendado para assistir o filme legendado. Se for animação, não tem o filme legendado. Então, quem é surdo não consegue ver o filme. Então, todas essas questões, elas passam por políticas públicas. Isso me lembra muito que as pessoas acham lindo, sei lá,
Parasita ganhando o Oscar, mas na Coreia você teve um enorme investimento, né? Um enorme investimento em cultura, não só para você dar dinheiro para fazer filme, mas para você abrir vagas em universidade, abrir cursos de universidade, você ter reserva de mercado para os filmes deles. E aqui, se você falar um negócio desse de ter uma reserva de sala para filme brasileiro, as pessoas entram em pânico. Então, como é que vocês veem aí essa barreira também? Porque o setor cultural parece que tem uma briga ideológica. Então, além deles terem que passar pela briga de entrarem e serem valorizados pelo governo e pelo Estado, eles têm que passar por uma briga que é quase uma briga cultural entre os próprios brasileiros. Vocês têm alguma colocação a respeito disso? Olha, Marcela, acho que tudo é um processo de aprendizado. Tudo a gente aprende. Ninguém nasce, porque a gente nasce não gostando de cultura ou não valorizando. Nós somos até ensinados a não valorizar. Por quê? Porque quando não tem a política do próprio país que incentiva, né, que valoriza a cultura, que valoriza as produções da terra, né, que valoriza as nossas artes, a gente falou muito tempo aqui, vem repetindo, não tem investimento, não tem valorização, não tem acessibilidade, né, não tem acesso, porque a maior parte da nossa população não tem acesso. Então, como você vai aprender a valorizar algo, a valorizar a cultura, valorizar o audiovisual ou outras formas de expressão artística, se você não tem acesso, se você não tem uma política voltada para essa valorização? Então, acho que o primeiro ponto é esse. É ter uma política de Estado que valorize a cultura. Eu vou dar um exemplo aqui que parece brincadeira. Aqui tem um grupo que faz, se eu não me engano, é hip hop, faz uma arte, né, de população mais voltada para a juventude, para mesmo a arte da periferia. E eles têm uma atividade chamada Pé na Praça. Eles levam cultura para lá, levam arte para lá. A prefeitura estava querendo cobrar o espaço, o uso do espaço. Eles procuram a praça que tem mais desgastadazinha, lá onde a população não tem acesso nenhum. E olha que absurdo. Não porque tem que cobrar uma taxa de ocupação de solo. Minha gente, é uma coisa assim, absurda. Além de não dar nenhuma ajuda, nenhum apoio, ainda dificulta para as pessoas que estão indo lá, que estão querendo fazer, querendo levar a arte, querendo levar diversão, querendo levar lazer para a população. Então, se há uma questão de desvalorização da cultura por parte da população, é porque essa população não está sendo ensinada a valorizar. Ela não está tendo o acesso. E a gente impede isso ou dificulta esse acesso a partir do momento que não tem as políticas de valorização cultural. Se não tem valorização cultural, o povo também fica sem compreender, sem acesso, e é quem perde. Então, é preciso, sim, ter políticas públicas. É fundamental. A política pública de valorização cultural para que realmente trate como uma prioridade, como política de Estado, e não simplesmente um evento aqui, um evento acolá, uma coisa pontual. Tem que ser política pública de Estado, para que ela não esteja acorrentada
a governos, governo A, governo de um perfil mais democrático ou um governo de um perfil mais autoritário. Não pode ser política de governo, é preciso ser política de Estado. Perfeito. Tabata. Primeira coisa que a gente tem que jogar real mesmo é que nós, brasileiros mesmo, precisamos valorizar o cinema brasileiro, a nossa cultura em si. Deixar de... Mas também a gente tem que falar, como eu estava dizendo antes, de educar desde cedo a nós poderem serem... Vixe, acho que deu uma cortada aí. Tabata. Vamos ver se ela volta. Deve ter ficado sem internet, provavelmente. Ela está na estrada, né? Aí cortou aí a fala dela. Uma pena, ela tinha começado aí tão empolgada. Mas é isso, gente. Hoje estamos passando por alguns problemas técnicos, mas faz parte. Pronto, saiu. Então, eu já vou aqui jogar, Marleide, uma pergunta aqui de Rômulo. Não conseguiu entrar, mas ele mandou uma pergunta aqui. Ele queria falar... Ele falou filme commission. E a junção da cultura, turismo e desenvolvimento econômico. Ah, certo. Sobre... porque hoje a gente já não tem mais Ministério da Cultura, né? E aí eu acho que ele queria tocar nesse assunto. Que eu acho que isso seria... Se Bolsonaro não for reeleito, eu acho que reinstaurar o Ministério da Cultura ele seria o ideal? Ou, de repente, continuar com essa junção? O que é que você acha? Tem gente que gosta dessa junção. Bolsonaro não vai ser reeleito, minha gente. Não vai ser reeleito. Nós estamos trabalhando forte para isso, porque nós queremos um país muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Um país com dignidade, com acesso à educação, com acesso à cultura, com acesso às pessoas viverem dignamente. Eu gosto muito daquela frase da música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Para mim, essa frase assim, resume a dignidade, viver com dignidade. Que a gente não precisa só sobreviver. Nós estamos, ultimamente, apenas sobrevivendo. Mas nós precisamos viver. Viver. E viver vai além, muito além de ter apenas só o básico para sobreviver. Então, assim, Bolsonaro não vai ser reeleito. E eu penso que a gente precisa, sim, voltar com o Ministério da Cultura, uma pasta ali voltada para pensar a cultura, para desenvolver políticas públicas culturais. Nós estamos falando o tempo todo sobre isso. Todos esses desafios que a gente vem colocando aqui, esses desafios só irão ser superados se nós tivermos políticas públicas voltadas para isso, para a superação de desafios. E para isso é fundamental que tenha, sim, um ministério voltado ali com pessoas para pensar a cultura, pensar as políticas, pensar quais são as ações, os projetos, como vai fortalecer, como vai fazer com que a população tenha acesso, né? Acho que é tudo. Quando você acabou com o Ministério da Cultura e você fica juntando, né, outras pastas, acaba se perdendo, acaba mostrando que não é tão importante. O ato de quando se desconstrói um ministério e se fica juntando outras pastas para fazer um só, acaba compartimentando e aí também o pensamento compartimentado, ele é prejudicial em muitas situações. Então, a política, se a gente quer a cultura como política pública de Estado, então é fundamental que tenha o Ministério da Cultura. Igual como nós temos o Ministério da Educação,
igual como eu acho que deveria volta a ter o Ministério voltado do Trabalho. Acabou se desconstruindo muita coisa nesse governo, mas nós estamos trabalhando para que isso mude e, a partir do próximo ano, nós vamos começar a reconstruir o que foi destruído. A partir do próximo ano vamos ser felizes de novo, né? Mas é muito verdade essa questão das pessoas pensam que a cultura é uma coisa insignificante. Falando de modo, né, da música, a arte em geral, né? As pessoas, para que eu preciso? E na verdade elas precisam muito, né? Quem não escuta uma música, né? Quem não para ver um filme e tal. Então, me choca muito quando as pessoas dizem isso, né? Tratam como se fosse alguma coisa completamente dispensável. Eu não preciso disso para viver. Você não precisa disso para sobreviver, mas se você quer viver, com certeza você precisa, né? E seria tão bom, Marcela, só dizer, tão bom se houvesse realmente essa política de investimento, sabe, de valorização, porque eu digo como professora e vivência na escola pública, os nossos estudantes adoram, eles adoram produzir quando tem algum projeto que eles tenham que produzir música, que eles tenham que produzir teatro, que eles tenham que produzir documentários, tudo que é relacionado às artes, nas escolas, os estudantes adoram. O que agora esbarra muito na falta de recursos, de acesso mesmo. Então, seria muito bom, quando a gente tinha programas voltados, eu vou dar um exemplo de um programa que funcionava muito bem dentro da escola para a parte cultural, programa Mais Educação nas escolas públicas. Os alunos, eles estudavam num horário, no outro horário eles estavam lá numa banda, estavam tocando, estavam com aula de teatro, estavam com oficinas, e isso sabe, você vê a vida pulsar, você vê desenvolver, você vê a alegria de estar realizando essas atividades. E isso morreu praticamente. Hoje em dia a gente consegue fazer porque os professores estão na sala de aula tentando trabalhar algum projeto e que os estudantes eles têm que ali tentar produzir algo. Mas não é a mesma coisa quando você tem toda uma estrutura montada para isso. A gente tem ainda, em algumas escolas, vários instrumentos musicais, várias peças que foram produtos que foram produzidos num período em que a gente teve um tantinho só de investimento. E acabou sendo tudo, de repente, desmoronou, desconstruiu. Mas a gente vai voltar, vai ser feliz de novo, a esperança está voltando e nós vamos mudar, virar essa página e reescrever agora uma nova história. Gente, a internet tinha caído, endoideci aqui. Apertando tudo que era botão. Ai, meu Deus. A gente imaginou que tinha sido um problema técnico. Aí, Tabata, você quer retomar o que você estava falando? Só pontuar mais mesmo de fortalecimento que é mesmo assim, nós enquanto sujeitos, assim, de entender e valorizar a cultura brasileira, o cinema brasileiro, né? A gente já é educada em pensar que as grandes produções americanas que são os grandes, né? E pensar como uma forma de um olhar maior para nosso cinema, né? O cinema brasileiro, mas ao mesmo tempo tratar como política, né? De valorização, né? Das políticas públicas, de incentivo, porque se a gente tratar de valorizar o cinema brasileiro, nós, enquanto representantes, precisamos pautar isso, se colocar como aliadas do audiovisual, do cinema, da cultura, para mudar essa realidade. Bater de frente com quem tem que bater de frente com o Estado, com o governo federal, com quem for preciso, e nos colocar como aliadas de todas essas entidades, dessas lutas necessárias, porque a gente precisa fazer acontecer agora.
né? Quando a gente fala de educação, de educar essa juventude a saber a grandiosidade que é o cinema em si, né? Quando eu tratei da minha realidade, também levar essa realidade para outras vivências e através do cinema ser inseridos isso em vários outros ambientes, de chegar à juventude, deles se entenderem como pessoas também, de saber a realidade de outros povos, através do audiovisual, é através do cinema, é através da cultura, trazendo também a realidade de outros recortes da nossa sociedade, através desse olhar que a gente está falando hoje. Quando a gente fala de quebrar preconceitos, de lutar contra preconceitos, é através também de uma forma da gente incluir isso no audiovisual, no cinema, porque é através desse olhar para a realidade que a gente vive que a gente pode mudar muita coisa. Então a gente procura formas de levar isso para todo mundo, para todos os povos, para todas as realidades. Eu falo tanto do interior, de interiorização de políticas públicas, porque eu sei o que eu vivi, né, numa pequena cidade, num pequeno município. Então eu quero que a gente consiga mudar a realidade dessas pessoas, que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o cinema, dessa juventude, dessas pessoas interioranas, de pequenos povoados, ter o mesmo olhar das grandes capitais, desses jovens que têm uma vontade e algo acontece assim, de querer ir no cinema e conseguir, mas que isso chegue também a outras pessoas, né? Que esses cinemas, de formas também, não precisam ser esses grandes cinemas, mas que a gente consiga fazer com que isso chegue a essas pessoas dos interiores, desses lugares. Então, eu acho que é através da política que a gente vai mudar isso, né? E a gente está aqui como aliadas de todas essas lutas, né? Não é obrigado você saber de verdade como mudar isso, mas se colocar como aliada para somar forças, de dar as mãos e fazer acontecer por todo mundo, né? Isso. A Cirne está aqui também com essa missão de ser aliada de todo mundo aqui do audiovisual do Estado. E aí, nosso tempo já está acabando. Eu queria... Eu amei. Foi ótimo. Também amei. E aí eu queria saber se vocês têm alguma mensagem final que vocês queiram falar aqui para o pessoal que ficou na live até agora. Muito obrigada, pessoal que está assistindo. Marleide, você quer deixar alguma palavra final aqui para o pessoal? Eu quero, primeiro, adorei aqui, viu? Bater o papo, conversar sobre cultura. Quero agradecer essa oportunidade e deixar também aqui como aliada, sabe? Eu realmente acredito que a gente precisa viver, além de sobreviver, e acho que a cultura é fundamental nesse processo. Já faço isso aqui como vereadora em Mossoró, já tento contribuir, acompanhei a formação do Conselho Municipal de Cultura aqui, já coloquei emendas para os editais aqui, para a lei de fomento à cultura, faço projetos para que nossos estudantes tenham acesso também. Então, a gente quer contribuir, mas quer muito, tem muita vontade de contribuir. E de estar aliado nessa luta de fortalecimento da cultura, de ter realmente, de fazer com que ela seja uma política de Estado. Como fazer, vocês vão orientando a gente, que a gente vai descobrir juntas. Juntas e juntos a gente descobre o caminho. O importante é ter voz ativa, né? É ter a vontade de fazer e ter a percepção de que são as decisões políticas que melhoram ou que pioram nossa vida. E nós queremos melhorar. E para isso, para a gente melhorar, a gente precisa de ter as políticas públicas. E para ter essas políticas públicas que melhorem a nossa vida, precisamos ter representantes que pensam assim, que percebem que é fundamental o fortalecimento da cultura e que as pessoas, para viver com dignidade, elas têm que ter esse acesso à cultura como política e a cultura como política pública de Estado. Então, obrigada, gente. Essa é a nossa luta. Pode contar comigo
nessa luta de vocês, que a gente junto descobre o caminho. Tá ótimo. Você, Tabata. Eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz mesmo. E estou aqui me mostrando como aliada, né, de todos vocês, da cultura, do fortalecimento do audiovisual, do cinema, porque o nosso papel, né, como, além de tudo, políticas, representante do povo, como candidato, né, que muitas vezes nos colocam, nós mulheres, numa caixinha e acham que a gente não pode falar e lutar por tantas outras pautas, né? Eu falo do que eu vivo mesmo, por muito tempo me colocaram só como representante LGBTQIA+, mas eu pude mostrar como vereadora, né? Como vereadora lá de Carnaúba, como tendo o reconhecimento de ter um dos mandatos mais atuantes do Estado, né? Trazendo a realidade de ser do interior, né? Ser uma vereadora de uma pequena cidade, de pouco mais de 8 mil habitantes, que não tem essas grandes estruturas, assessores e tudo, é só nós e a vontade de trabalhar. E a gente pôde mostrar isso, né? Falando de muitas coisas, não só da nossa pauta, trazendo muito avanço para a minha cidade, né? Para além de Carnaúba, do Rio Grande do Norte, com a visibilidade a nível nacional pelas pautas que a gente trouxe de saúde, educação, cultura, mas mostrando mesmo que eu sempre me coloquei como aliada de todos e todas, né? Por isso que eu estou nessa candidatura, por isso que eu me coloquei à disposição da população do Rio Grande do Norte, para mudar a realidade do nosso estado, para mudar a história da política do Rio Grande do Norte, trazendo quem sabe de perto a realidade de tantas coisas do povo, para fazer acontecer a nível estadual, nacional. A gente precisa mudar isso. Então, quanto mais a gente ter aliadas que entendam vários recortes, várias lutas, para chegar lá e pautar de uma forma que está pronta, juntamente com pessoas que estão dando as mãos para mudar toda essa realidade que a gente viveu, principalmente nesses anos obscuros, a gente quer mudar isso, né? Então, contem comigo, contem com essa futura deputada federal, se Deus quiser, né? A primeira mulher trans, se Deus quiser, eleita nesse país para a Câmara Federal, mas principalmente mostrando que além de uma mulher trans no interior, a gente pode falar também de cultura. Que essa cultura de incentivo a todos vai chegar de uma forma real a cada povo, a cada pessoa, não só das grandes capitais, mas principalmente de uma mulher interiorana que sabe a realidade, e chegar a todas essas pessoas para a gente mudar isso. Não só com o Tabata na Câmara Federal, mas também na importância de ter Marlene na Assembleia Legislativa, de ter essas mulheres que sabem muita realidade do povo, para realmente fazer acontecer e mudar muita coisa. Então, muito obrigada pelo espaço. Contem comigo, de verdade, tá? Para juntos e juntas a gente mudar essa realidade. De ter uma aliada de verdade, que está pronta para chegar lá, voto na Câmara. O que a gente pode fazer agora? O que a gente pode mudar isso? O que a gente vai conseguir fazer com o nosso presidente Lula? O que aqui aliado está aqui, né, gente? Ai, ai. Mas Tá certo. É isso. Gostei muito, viu? Eu agradeço a disponibilidade de vocês. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um prazer enorme conhecer as duas, conversar com as duas candidatas. Muito obrigada, Marlene. Muito obrigada, Tabata. Adorei, foi ótimo. Eu gostei muito dessa conversa. Espero que vocês também tenham achado bacana. E eu espero que todo mundo que assistiu também tenha, né, gostado. E votem direitinho aí nas eleições. E boa sorte a vocês aí, candidatos, viu? Tchau, pessoal. Vou encerrar aqui a live. Boa noite para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.